Bom, agradeço também a possibilidade de colocar algumas ideias aqui para vocês. Eu vou pedir desculpa, eu estou falando meio assim que eu estou gripado, então... Mas vamos lá. Eu vou forçar a partir dessa questão que o Edilson colocou do imaginário, porque o que eu principalmente vou trabalhar aqui, eu vou fazer algumas considerações para chegar numa coisa que se chama cultura hacker. E aí eu vou só fazer um caminho, né? Que é o seguinte. Alguns pensadores dizem que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista técnico ou tecnológico, nós estamos vivendo algo que pode ser chamado de revolução informacional. Revolução informacional, para você entender exatamente o que essa palavra tem de peso, o que esse conceito representa, ele é um conceito que é anteposto, contraposto à ideia de uma revolução industrial. Quando você diz que nós estamos numa revolução informacional, você está dizendo que nós estamos superando o mundo construído a partir da segunda metade do século XVIII, que foi baseado numa mudança profunda da produção e do trabalho humano. Não foi o capitalismo que criou a Revolução Industrial e nem foi a Revolução Industrial que criou o capitalismo. Alguns dizem que a Revolução Industrial só poderia ocorrer no capitalismo. E ela ocorreu no capitalismo. E o que ela é? Por que ela é uma revolução na forma de trabalhar e produzir até então? Porque não é da melhoria do cavalo que se chegou à máquina. É uma outra coisa. É um outro salto. É a máquina. E a tração animal é outra coisa. A máquina é uma inovação. Pois bem, o que significa dizer que você está numa revolução informacional? Significa dizer que você não está criando tecnologias da informação simplesmente melhorando a máquina, melhorando os processos industriais. Você está tirando a primazia, a importância da máquina, da produção em escala e colocando em outro lugar. O que outro lugar? No processamento de símbolos. Ou seja, a revolução informacional seria uma revolução na capacidade que a humanidade tem de trabalhar com informação. Entenda bem, é uma outra coisa. A revolução informacional não aumenta a capacidade de produzir coisas. Ela aumenta a capacidade de armazenar, recombinar, processar e transmitir o quê? Informações. O que é uma informação? Bom, é uma série de coisas a informação. Mas vamos ficar para a seguinte questão. Informação pode ser um sinal, pode ser uma ideia, tudo que eu possa codificar e possa comunicar é uma informação. Bom, se a informação é isso, ela não tem existência física. Ela não tem existência física. A informação, ela não é como esse copo. A informação é intangível. As ideias são intangíveis. Os bens baseados em informação não têm corpo, tangibilidade. São basicamente informações. Qual é o problema de um sistema? Eu não vou fazer o caminho do Edilson, mas um sistema que é baseado no acúmulo permanente de bens. Ele veio construindo bens, veio destruindo o meio ambiente, veio aquecendo o planeta, degradando ecossistemas. Ele veio criando necessidades de consumo. O Jean-Baptiste Tessé, 1803, economista francês, dizia: o que é produzir? Produzir é criar utilidades. Mas o que é, ou o que são utilidades? Utilidades são qualidades que satisfazem necessidades humanas. Mas, e se as necessidades humanas forem poucas?
criamos necessidades. E necessidades, e necessidades. Por quê? Porque o capitalismo construiu uma estrutura, ele é um sistema capital. Quando eu falo capital, você pensa em quê? Ou você pode pensar em dinheiro, ou você pode pensar no ponto central de uma cidade, de um estado, a capital. Aquilo que concentra. Capital é o que concentra. O sistema capitalista é chamado assim porque ele é um sistema de mercado baseado na relação de compra e venda e baseado principalmente na concentração, no acúmulo. No acúmulo. O sistema não fica de pé se não for acumulando. Não adianta você falar, não, mas eu conheço empresas agora que são empresas que têm responsabilidade social. Aí você fala, elas não estão acumulando. Não existe isso. Elas só funcionam, o sistema só funciona acumulando e concentrando. Acumulando e concentrando. Repare, portanto, esse sistema fazia isso com bens materiais. E ele fez isso com uma parte da cultura. Ele privatizou manifestações, ideias, ele privatizou, ele fez isso, criando uma figura que não existe, mítica, que se chama autor, uma figura que só existe no contexto do capitalismo. Os quadros, inclusive, não eram nem pintados antes do Renascimento com o nome. As obras musicais, você nem sabia o autor, porque o interessante era você executar. Só que o mundo industrial o comércio foi existindo, o mundo industrial foi se constituindo, e ele, para gerar essa engrenagem enorme de consumo e criação de necessidade, ele teve que criar uma indústria de comunicação de massas e, segundo, uma indústria cultural. É impossível eu criar tantas necessidades para montar esse sistema para ficar de pé, sem criar meios de comunicação de massas. E o capitalismo apostou nisso, isso é estratégico.